Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. O tema de nossa reflexão nessa noite é encontros significativos. A vida é marcada e construída por encontros. Talvez você nunca tenha parado para pensar ou refletir sobre os encontros que você já teve em sua vida. Com certeza, muitos dos encontros que você teve e vivenciou na sua vida determinaram o que você é hoje e onde você está hoje. Nós somos o que somos por causa dos diversos encontros que tivemos em nossas vidas. Sejam estes encontros pessoais, tenham ocorrido de uma forma muito pessoal, ou até mesmo virtual. Alguns encontros hoje têm acontecido através, do mundo virtual. Hoje, muito do que eu aplico no meu ministério, muito daquilo que sou como pastor, eu aprendi com alguns homens de Deus. Por exemplo, eu cito pastor Ricardo Agreste, pastor da igreja presbiteriana, pastor na cidade de Campinas, da igreja Chácara Primavera. Com o Ricardo Agreste eu acredito ter aprendido e ainda continuar aprendendo como pregar e ensinar. A forma que o pastor Ricardo Agreste prega e ensina me influencia em grande parte. E se eu contar para vocês, a única vez que eu acho que eu sentei na mesa com o pastor Ricardo Agreste e pude conversar um pouquinho com ele foi na cidade, em Chicago, que ele foi participar de um evento em que eu estava, junto com a minha esposa, Silvana, e lá estava ele, num curso de liderança, e nós sentamos e conversamos. Ele também era da cidade de Londrina, mas nós não tivemos a oportunidade de nos conhecer. Mas a forma dele ensinar e pregar me influenciou muito. Outra pessoa que também me influenciou e me fez repensar sobre a igreja, sobre a vida em comunidade, foi o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista Água Branca, daqui da cidade de São Paulo, a quem eu leio, às vezes ouço também mensagens. E também não poderia deixar de citar, o pastor amigo que aqui esteve, pastor Eduardo Godoy, com quem pude trabalhar por 9 anos ao lado dele e aprender com ele sobre o valor da liderança. E o que dizer, Hoje, por exemplo, eu sou pai de 2 jovens, o Danilo e o Tiago, e eu sou pai do Danilo e o Tiago por causa do encontro que eu tive com a Silvana, quando nós fazíamos o seminário. Muito do que eu sou, muito do que você é reflexo das influências de cada encontro que você vivenciou na sua vida. E, por exemplo, muito do que eu sou hoje também é reflexo dos meus encontros cotidianos com a minha esposa. Queira ou não, muito da Silvana é passado para mim, muito de mim é passado para ela. E se eu melhorei é porque ela tem passado alguma coisa de bom para mim. Os encontros que experimentamos em nossas vidas, eu vou classificá-los nesta noite de 3 formas. Encontros ordinários. Então, o primeiro modelo de encontro é o encontro ordinário. O encontro ordinário é aqueles encontros que não causaram nada de extraordinário em nossas vidas. Pessoas que passaram por nossas vidas, mas que nada acrescentaram a ela. Estou chamando esse tipo de encontro ordinário. Pessoas que
vivenciaram conosco períodos, pode ter sido no seu trabalho, pode ter sido na sua escola, pode ter sido na vida da igreja. Você teve encontros cotidianos, ordinários, mas nada de extraordinário veio destes encontros. O segundo encontro que eu estou chamando é o encontro casual. Encontros que não foram planejados, que não estavam na sua agenda, mas que também nada acrescentaram em sua vida. E por fim, o terceiro encontro, encontros significativos. São encontros que por alguma razão deram um novo significado à sua vida. E por isso eles se tornaram extraordinários. Eles mudaram suas vidas, mudaram a sua história de alguma forma. Como o encontro que eu tive com a Silvana, que é um encontro significativo, que mudou a minha história, que determinou rumos da minha vida. E eu queria só, rapidinho, dizer que o verbo encontrar, quando nós olhamos para o verbo, ele trata, e nós estamos aqui falando de encontros de pessoas, encontros de relacionamentos pessoais, ele só pode existir quando uma ou mais pessoas decidem ir em direção à outra. Aí se tem um encontro. Senão, ninguém se decidir ir em direção ao outro, não terá um encontro. Então é importante entendermos isso, que os encontros acontecem a partir do momento em que alguém decide ir em direção ao outro. Alguém toma uma decisão de achar o outro, e por isso um encontro. Eu achei alguém, eu fui em direção a ela, eu busquei esta pessoa. Jesus veio ao nosso encontro. E na história de Jesus, ele foi ao encontro também de várias pessoas. Pessoas que estavam emocionalmente perdidas, espiritualmente mortas, pessoas que estavam sem esperança, e Jesus vai ao encontro destas pessoas e proporciona encontros significativos para estas pessoas. Eu até poderia dizer encontros de ressurreição, encontros que levam estas pessoas à vida e que lhes devolve a vida. Por exemplo, Jesus fez isso com a mulher samaritana, Jesus fez isso com Zaqueu, Jesus fez isso no seu encontro com Nicodemos, com Lázaro e outros. Nesta noite eu quero destacar 3 encontros significativos que Jesus teve na Bíblia. E eu quero antes orar para que este encontro, nesta noite aqui, possa ser um encontro significativo para a sua vida. Feche os teus olhos. Amado Deus, mais uma vez nos encontramos na tua casa e diante a tua palavra. E a minha oração nesta noite é que o Senhor que nos trouxe a este lugar, o Senhor que preparou este encontro nesta noite, que este encontro possa ser encontro significativo para cada vida que aqui está. Que as pessoas que aqui se encontram, a quem o Senhor marcou na sua agenda para estarem aqui nesta noite, possam sair daqui, Senhor, impactadas pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu mover, pelo teu agir. E para isso, Deus, eu peço tão somente que diminua eu, cresça o Senhor, que a tua glória desça neste lugar, que a unção do Senhor desça sobre este lugar, enche nossas vidas nesta noite. Que este seja, sim, Deus, um dia de um encontro significativo para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro encontro que eu quero destacar é o encontro que Jesus tem com os discípulos de Emaús. Jesus vai ao encontro de 2 discípulos que se encontravam decepcionados e deprimidos. Estes estavam a caminho de um vilarejo chamado Emaús, de um povoado que se chamava Emaús.
ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles tinham visto Jesus ser crucificado em Jerusalém, e após então a morte de Jesus, passado 3 dias, eles então resolvem descer, esses discípulos, para a cidade de Emaús, e entristecidos, abatidos, nestes 11 quilômetros que tinham de percorrer, Jesus vai ao encontro deles. É interessante que no caminho de Emaús, Jesus, como um mestre sábio na arte da conversação, ele parte da situação existencial em que os 2 discípulos se encontravam naquele momento, vendo-os daquela forma moribundos, emocionalmente mortos e abatidos, provoca-os para que eles pudessem falar da causa de sua tristeza, que lhes entristecia. No fundo do coração daqueles discípulos havia agora um grande vazio, um grande ponto de interrogação, causado, sim, pela ausência de significado agora para as suas vidas, causado, sim, pela desesperança, uma vez que o Messias, a quem eles estavam seguindo, morrera. Jesus morreu. Os sonhos desses discípulos morreram. O projeto que eles acreditavam que iria acontecer por meio de Jesus morreu na cruz. E há então um ponto de interrogação enorme nos seus corações, um vazio pela ausência do Mestre, mas também com um futuro que havia, que eles não conseguiam mais ver. O que seria de Israel? O que seria deles agora? E eles não conseguiam entender o momento histórico que eles estavam vivendo. Eles não conseguiam entender aquele momento. Como explicar, como entender que aquele que se dizia Messias estava morto? Para eles, nada fazia sentido. E inconscientemente, então, aqueles 2 discípulos caminhavam moribundos, com a cabeça para baixo, conversando um pouco um com o outro, tentando, quem sabe, prover conforto ao outro, mas não encontravam sentido, não conseguiam explicar o que estava acontecendo. E Jesus, então, marca um encontro significativo. Jesus, propositadamente, intencionalmente, vai em direção a estes 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E eu quero ler com vocês, então, uma parte deste texto, em Lucas, capítulo 24, do verso 17 ao verso 21. Lucas 24, verso 17 ao verso 21. Diz assim: Ele lhes perguntou, Jesus fez essa pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É interessante, né? Que a pergunta de Jesus começa: sobre o que vocês estão discutindo? E logo em seguida eles falam sobre a morte de Jesus.
Ué, você é o único visitante que está aqui que não está sabendo das últimas, não leu, né? O nosso jornal do dia, não assistiu à televisão, não ouviu as notícias. Jesus morreu. Jesus pergunta para ele, que coisas? Como quem estivesse fora do ar, né? E eles começam, na verdade, então, a expor aquilo que entristecia os seus corações. Jesus, na verdade, ele era o próprio, né? Vamos dizer assim, razão das últimas notícias, era a própria razão, sabia de tudo, mas entretanto ele está provocando os discípulos para que eles pudessem expor aquilo que entristecia-lhes o coração. Uma das formas de nós alcançarmos cura para nossas tristezas, para as nossas dores, é colocar para fora aquilo que está ferindo nossas almas, que está ferindo nosso ser. É preciso, e Jesus provoca. E sem perceber, eles começam então a sair daquele fechamento, né? Porque eles estavam, segundo a própria Bíblia, diz o quê? Andando com o rosto para baixo, cabisbaixo, aí chega um visitante e provoca eles, aí um deles levanta, olha para o visitante, mas não reconhecem, né, quem está ao lado deles. Eu vou abrir uma aspa aqui, eu não ia falar isso, mas tem um motivo pelo qual eles não reconhecem. Jesus estava o quê? Ressurreto. Tudo aquilo que se referia à morte não existia mais na pessoa de Jesus, porque ele havia vencido a morte, né? Tudo aquilo que poderia haver no seu corpo, espinhas, marcas, que faz parte dessa degeneração do nosso ser, já não tinha mais em Jesus. Jesus possivelmente está com o seu rosto perfeito, tinha as marcas perfuradas, cicatrizes de uma marca perfurada, mas não uma pele possivelmente como de um bebê, uma pele perfeita, e eles olham para aquele homem estranho, um visitante, eles não conseguem perceber. Um dia nós também venceremos a morte, nós também teremos novos corpos, sabe, você não vai ter mais furúnculo de espinha, né? Você não vai mais precisar usar óculos, né? Você não vai, todas essas coisas da morte vão ser deixadas para trás. Eles não conseguiam reconhecer, porque ele já havia vencido a morte, aquilo que fazia parte da morte já não tem mais domínio sobre o seu corpo, sobre o seu ser. É tremendo isso, né? Mas olha só, Jesus foi intencional em seu encontro com os 2 discípulos de Emaús. Jesus, ao ser intencional, ele transformou este encontro ordinário em um encontro significativo para a vida dos 2 discípulos. A pedagogia amorosa de Jesus deu certo, fez com que eles abrissem o coração e contassem o que havia acontecido. E Jesus então passa a lhes contar tudo que estava escrito a seu respeito. Jesus começa a tratar com eles e começa a pegar as escrituras desde Moisés e vai descrevendo tudo que o Messias deveria passar. E na medida que Jesus vai falando, o coração deles vai se aquecendo. Mas Jesus passa com estes homens sobre a palavra, sobre as escrituras, para trazer estes homens vida, para resgatá-los da tristeza que abatia os seus corações. O que estes 2 discípulos precisavam era disso, de alguém que pudesse lhes trazer luz para compreender os acontecimentos dos últimos dias em Jerusalém. Muitas vezes nós entramos em crises, encontramos em tristezas, abatidos, e tudo que nós precisamos é de uma voz, de alguém que venha e que nos traga a luz através da palavra de Deus, para que nós possamos recobrar a alegria, a fé, a vida, a esperança. Eles não estavam entendendo, sua alma estava obscurecida pela falta de entendimento dos últimos dias. Eles precisavam ser resgatados da escuridão de suas mentes. O problema deles estava na mente. A falta de conhecimento, de entendimento real das Escrituras, fez com que eles se tornassem abatidos.
Eles precisavam compreender, entender que o projeto de Deus, o projeto que Jesus havia anunciado, estava em pé, continuava firme, não havia sido destruído, não havia sido rasgado, que Deus continuava tendo controle da história. Amém? É o que Jesus faz com eles. Não estava escrito desde Moisés, aí Jesus vai passeando com eles nas escrituras, nos livros dos profetas, e aí eles entenderam que aquilo fazia parte. Eles não conseguiam compreender muitas coisas, mas agora, com o explicar da palavra por meio de Jesus, trouxe a eles entendimento e trouxe a eles ânimo. O encontro intencional de Jesus é que possibilita a passagem de uma conversa, de uma discussão que estava marcada pela tristeza, pela dor, pela fuga, a uma nova conversa, um novo diálogo, cheio agora de sentido e alegria. Os dois discípulos viveram uma verdadeira Páscoa nesta caminhada até Emaús, ao lado de Jesus. Eles saíram da morte para a ressurreição de suas próprias vidas, de sua própria história. A alma deles foi resgatada através do conhecimento das Escrituras. Para eles, aquilo era o necessário. Entretanto, nós vamos ver um outro encontro. O encontro que Jesus teve agora com Pedro. E este encontro com Pedro acontece após a ressurreição de Jesus Cristo também. E Jesus vai ao encontro de Pedro, porque Pedro estava perdido em sua fé. Ele havia negado ser um seguidor de Jesus. Pedro o negou porque estava também, assim como aqueles dois discípulos de Emaús, confuso na sua fé. Ele estava demolido, né, na sua fé, vivendo um colapso agora emocional e espiritual profundo. Suas convicções sobre Jesus foram destruídas juntamente com a morte de Jesus. O Messias não poderia morrer? O Messias iria reinar sobre o povo de Israel? E nós vemos que aqueles dois discípulos de Emaús, quando falam para Jesus, eles mencionam exatamente isso. Ele era a nossa esperança para o estabelecimento da nossa nação, para a reconstrução de Israel. E Pedro também pensava dessa forma. Jesus não poderia ser o Messias se o Messias morreu. Como poderia Jesus, morto, estabelecer o reinado? E Pedro entra então num colapso. Ele já não sabia de fato quem era Jesus. As perguntas, as interrogações na sua alma o fizeram negar Jesus por 3 vezes. E agora, ele não só tinha na sua alma as interrogações que aqueles homens de Emaús também tinham, mas eles tinham agora uma profunda tristeza e morte na sua alma como pessoa, porque Pedro havia negado Jesus. Ele está sendo agora consumido por um sentimento de culpa, de vergonha. Como agora ele poderia olhar para Mateus, como ele poderia olhar para os demais, João, Tiago, e dizer para eles: não, eu creio, mas eu acabei de negar Jesus, e se sentir líder daquele grupo, sendo que ele havia negado. Ele está cheio de remorsos, sua alma está numa escuridão profunda, e Jesus então aparece agora ressurreto. E ele, juntamente com os demais discípulos, tem um encontro com Jesus. Mas Pedro não consegue encarar Jesus. Afinal de contas, ele sabia: eu o neguei. Então Pedro resolve largar tudo e voltar para o seu barquinho e pescar. Tentar se esconder no seu trabalho da realidade que precisava ser encarada na sua alma. Tentar abafar a dor da alma, a culpa, os sentimentos com o trabalho. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitos de nós fazem isso. Muitas vezes, em vez de nós irmos e conversarmos e dialogarmos e consertarmos as situações que nós experimentamos, seja com o marido, seja com o filho, seja na igreja, seja onde for,
Nós nos escondemos, não, eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha muito trabalho, e aí a gente se esconde no trabalho e a gente não resolve, e a nossa alma fica tomada pela culpa, pelos ressentimentos, por ideias e pensamentos que não são verdadeiros. Assim estava Pedro. Mas Jesus, mais uma vez, intencionalmente, vai ao encontro de Pedro. Pedro estava envergonhado. Pedro poderia sim ter ele desistido de seguir com Cristo agora, porque não se via capacitado, mas Jesus não desistiu de Pedro. E Jesus vai intencionalmente ao encontro com Pedro, quando este foi pescar. Veja o que diz João capítulo 21, do verso 14 ao verso 17. Eu vou ler só o texto, na parte já que Jesus está num diálogo com Pedro. Ele foi e encontrou Pedro à praia, e ele começa uma conversa com Pedro. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Jesus olhou para Simão, e ele disse: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Disse Simão, filho de João: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: cuide das minhas ovelhas. Diferentemente dos dois discípulos de Emaús, Pedro, ele não precisava ser resgatado para as Escrituras. Ele não precisava ser resgatado da escuridão da sua mente, mas ele precisava ser resgatado da escuridão da sua alma. Pedro não precisava de luz para crer que Jesus estava vivo, para entender que Cristo havia ressuscitado. Ele já sabia que Jesus estava ressuscitado, e agora estava frente a frente com Jesus, num diálogo. Pedro estava com vergonha de si mesmo, não se via capaz de continuar no projeto de Jesus, de estabelecer o reino de Deus. Pedro precisava ter agora sua alma resgatada da escuridão, para voltar a viver e a sonhar o projeto do reino de Deus. Jesus amorosamente reafirma sua confiança em Pedro. Assim como Pedro negara por 3 vezes, Jesus intencionalmente possibilita a ele reafirmar por 3 vezes o seu amor. E quando Pedro mostra-se convicto de seu amor: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí ele já: eu te amo, né? O Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe todas essas coisas. Ele firma. Jesus entendeu que estava pronto. Voltou a ser o Pedrão. É isso aí, Pedro, agora vai cuidar das minhas ovelhas. Para com esse negócio de voltar para a pescaria, para com essa coisa de querer voltar para trás. Nós temos uma tendência de, cada vez que nós nos sentimos abatidos, a gente quer recuar, a gente quer voltar para... Pedro, toca para frente, tem um projeto que eu confiei em você, cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Tá bom, então cuida das minhas ovelhas. Pedro se mostrou convicto novamente do seu amor por Jesus. E Jesus então confia a ele o seu reino. Porque o reino de Deus, ele não é um reino geográfico, ele não é um reino territorial que se pode medir, não é um reino baseado em valores econômicos, não é um reino que você pode adquirir através do real, do dólar, do euro, do Bitcoin. Não,
Não é um reino que você adquire por esforço próprio, por méritos, mas é um reino que se adquire amando. Amando. Porque o reino de Deus se estende no amor. E é por isso que Jesus diz: Pedro, então cuida agora das minhas ovelhas. Vem cuidar do meu reino, vem fazer parte dele. Ame, se entregue ao outro. Quem diz que ama Jesus, como Pedro, tem que se dispor a cuidar do outro, das ovelhas de Jesus, a amar o próximo, a ser solidário com o outro, a abrir mão de si mesmo para o bem do seu semelhante, a emprestar para o pobre, a clamar pelo injustiçado, a perdoar aqueles que lhe ferem, a ensinar o evangelho de Jesus sem ganância, sem interesse algum. Sem dúvida, quem vive isto, teve um encontro com o reino de Deus e com o seu reino. Pedro viveu isso após este encontro, até o último dia de sua vida. Serviu, viveu sem ganância, sem interesse próprio, se doou inteiramente para que Cristo fosse conhecido por meio da sua vida. Pedro saiu deste encontro pronto para viver intensamente o reino de Deus. A sua alma foi resgatada da morte, da desolação, da angústia, do colapso em que ele estava, e se encheu de vida, de alegria, de fervor por Deus. E sabe por que isso foi possível? Porque Jesus intencionalmente marcou um encontro com Pedro. E por isso esse encontro se transformou num encontro extraordinário para a vida de Pedro. Assim como Jesus intencionalmente tinha marcado o encontro com os 2 discípulos de Emaús e transformou aquele encontro num encontro significativo, extraordinário, ele fez com Pedro. Mas eu quero ainda apresentar mais um encontro de Jesus. Um encontro com Saulo. Esse encontro está narrado em Atos capítulo 9, começa dizendo assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, isto é, cristãos, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus vai ao encontro de Saulo, um zeloso perseguidor de cristãos. Saulo mandava prender e matar os cristãos. De repente, Jesus vai ao encontro de Saulo na estrada de Damasco, e esse encontro mudou a história de Saulo, que passou a ser conhecido como Paulo. Diferentemente dos 2 discípulos de Emaús, que precisavam ser trazidos para dentro da palavra de Deus, de ter a mente redirecionada, resgatada das trevas, e também diferentemente de Pedro, que precisara ter sua alma resgatada das trevas, do interior do seu ser, do mais profundo medo de rejeição, Paulo precisava ser resgatado integralmente, sua mente, sua alma e seu corpo. Paulo estava inteiramente dedicado no projeto contra Jesus, estava totalmente perdido, mas Jesus vai ao encontro dele intencionalmente, para resgatá-lo da escuridão existencial em que ele se encontrava. Paulo estava mergulhado nas trevas teológicas do seu saber, tornou-se prisioneiro dos seus próprios dogmas e credos, servia a Deus fervorosamente em seu coração, mas não percebia que de fato ele estava andando contra Deus e ferindo a igreja de Deus. Sua concepção a respeito de Deus estava
toda equivocada. A sua religiosidade o cegou para a verdade, e a sua busca em fazer justiça em nome de Deus o distanciou do próprio Deus, totalmente perdido. Sua alma estava dominada pelo rancor, pelo ódio contra os cristãos. Ele queria matar cada um deles, se tornar inimigo de Deus. E pensava ainda ser um amigo de Deus, protetor de Deus. Não conseguia perceber quem de fato era e aonde estava. Na mais profunda escuridão. E muitas vezes nos encontramos assim, na mais profunda escuridão. Nos agarramos em nosso saber, nos agarramos naquilo que ouvimos, nos agarramos em algo e acreditamos estar no caminho certo, como o apóstolo Paulo. Mas estamos vivendo na mais profunda escuridão. E quem está no escuro não sabe para onde vai. Vai caindo, batendo a cabeça, se machucando, mas às vezes acha que está no caminho, não. Homem que é assim, né? Homem não gosta desse negócio de usar GPS, porque o homem é o próprio GPS. Cada homem sabe todo o mapa, né? Assim, você pergunta para o homem, ele sabe, eu sei chegar lá. Aí quando você vê, ele levou você para o lugar errado, né? Mas eu tinha certeza, né? O homem gosta de fazer isso. Hoje não tem mais desculpa, né? Usa o Waze, né? Coloca ali. Mas, às vezes nós achamos que sabemos tudo, que temos o caminho certo, e estamos enganados. Assim estava Paulo. Jesus intencionalmente entra no caminho de Paulo e o resgata das mais profundas trevas. Paulo estava completamente cego, servia ao diabo, lutando contra Deus e a sua igreja, mas não conseguia perceber de que lado estava nessa luta. Jesus traz luz para Paulo, e este então se levanta daquela estrada para Damasco, para se tornar um plantador de igreja, um apóstolo aos gentios, um teólogo sem igual, um servo extraordinário. Jesus tem um encontro intencional com Paulo, e por isto, este encontro se torna um encontro extraordinário. O que seria dos dois discípulos de Emaús, se Jesus não fosse ao encontro deles intencionalmente? O que seria de Pedro, se Jesus não fosse ao encontro deles intencionalmente? O que seria de Saulo, se Jesus não fosse ao encontro deles intencionalmente? Então eu quero apresentar para vocês duas perspectivas de encontros significativos. Quando nós falamos de encontros significativos, nós estamos falando de encontros intencionais, com o fim de promover vida. Nós vimos que Jesus foi intencional em cada um destes encontros, e por isso ele transformou as vidas com as quais se encontrou. E diante disso, nós temos duas perspectivas em relação aos encontros significativos. Nós temos a perspectiva daquele que é ou será encontrado. Para este, um encontro é um encontro ordinário ou casual. Aquele que não está esperando o encontro, que não tem nenhuma intenção por trás daquele encontro, para ele aquele encontro é apenas um encontro ordinário, casual, sem relevância, que não vai acrescentar a ele nada na sua vida, no seu saber. Mas nós temos a perspectiva daquele que decidiu encontrar alguém, e para este o encontro, ele é significativo, e ele tem por fim sim, a intenção que este encontro se torne algo extraordinário, porque aquele que decide ir ao encontro, ele tem uma intenção por trás deste encontro. E nós vimos que Jesus é aquele que decidiu vir ao nosso encontro, ao seu encontro, e que transforma esses encontros ordinários e casuais em encontros intencionais, encontros extraordinários. E eu quero dizer que Deus preparou todo o cenário para que aqueles encontros acontecessem. E Deus preparou o cenário nessa noite para que este encontro também pudesse acontecer entre você e Ele. Pode parecer aos seus olhos casual estar aqui, pode parecer aos seus olhos ordinário estar aqui, mas não aos olhos de Deus. Deus prepara encontros que transformam em pontos de partida para uma jornada de renovação
de nossas vidas. Ele quer fazer algo novo na sua vida. E após cada encontro que Deus promoveu, nós vimos mudanças extraordinárias na vida de cada um destes homens. Eles foram resgatados. Cristo quer fazer um resgate hoje na sua história, na sua vida. E é por isso que você está aqui hoje, porque Ele marcou este encontro com você. A questão é se você está aberto para ouvir o que Cristo quer fazer na sua vida. Se o teu coração está aberto para ser levado para algo novo na tua história. Eu quero dizer a você também que nós devemos ser como Cristo. Como Cristo, devemos ser intencionais em nossos encontros. Devemos sempre estar atentos para promovermos vida às pessoas com quem nos encontramos. Todos os encontros que você tem ordinários, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua casa, você pode sim transformar estes encontros em encontros extraordinários, intencionais, onde você vai intencionalmente levar o amor de Deus. Você hoje é o instrumento de Deus para transformar estes encontros em encontros intencionais. Você que já entregou sua vida a Cristo, que está chamando Jesus de Senhor, né? Como diz, olhando para a tela, para este gráfico, né? Você hoje é desafiado por Jesus a promover encontros significativos. E um encontro significativo só pode acontecer se você for intencional. Sabe, marca um jantar, por exemplo, com um amigo. Chame ele para jantar na sua casa. Seja intencional no seu testemunho, no falar da sua história, na sua caminhada com Cristo. Ou marque para ir com ele no shopping, comer um lanche, fazer uma corrida, uma caminhada. Mas faça deste encontro um momento intencional para você falar do amor de Deus, para falar do que Deus fez na sua história, de como Deus transformou a sua história. E você vai ver que quando você tiver intencionalidade nas suas falas, nos seus encontros, você vai resgatar vidas, seja por meio da palavra, como no caminho de Emaús. Você vai resgatar almas que estão perdidas na escuridão, dentro de si mesmo, trancadas no seu mundo, e vai resgatar almas que estão inteiramente perdidas, que nem sabem que estão andando contra Deus, e muitas vezes até acredito estar servindo a Deus, como Paulo. Seja intencional. Feche os teus olhos. Eu não posso, nesta noite, deixar de convidar você para algo, porque eu acredito que Jesus tem um encontro agendado hoje aqui. Você não está aqui por acaso. Jesus preparou este encontro por você. Ele quer resgatar sua alma da escuridão. Ele quer resgatar sua alma do medo, da culpa. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer pôr ordem em sua vida. Se você que está aqui nessa noite, se você nunca entregou sua vida a Jesus, você nunca assumiu um compromisso com Cristo, você nunca teve a oportunidade de ter um encontro pessoal com Cristo, hoje Ele marcou esse dia para você. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer pôr ordem em sua vida. Ele quer iniciar uma nova jornada com você. Hoje é o dia de você dizer e começar simplesmente falando: Jesus, eu quero me render a Ti, a Tua palavra, a Tua pessoa. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Se você está aqui nessa noite, se você quer fazer isso, eu quero orar por você. Eu quero tão somente que você levante a sua mão onde você está. Se você quer entregar sua vida a Jesus, que você possa fazer isso agora. E você que já tem caminhado com Cristo, mas você que não tem tido coragem para ser intencional nos encontros, eu quero orar por você. Quero orar para que Deus te dê coragem, para que você possa, sim, agendar encontros intencionais para resgatar vidas, para que Deus te use
Eu quero orar para que você seja ousado no falar de Deus. Pai amado eterno, eu quero te agradecer por podermos estar hoje aqui na tua casa, porque o Senhor preparou este encontro para nós, o Senhor preparou este momento para nós, e eu sei, Senhor, que há vidas que aqui estão, e que são seus filhos, suas filhas, e a minha oração, Deus, é que o Senhor possa tocar nessas vidas, a fim de que, assim como o Senhor marcou e agendou encontros intencionais para promover a vida, para resgatar aqueles que estavam perdidos, eu oro para que o Senhor dê ousadia e coragem para cada filho, para cada filha que está aqui nesta noite, para que eles possam colocar nas suas agendas encontros intencionais, para que possa chamar aquele amigo com o qual talvez ele nunca tenha testemunhado da transformação que o Senhor fez na sua vida, e ele possa colocar nessa agenda este encontro intencional para falar do amor. Ele possa, Senhor, chamar aquele parente, aquele amigo, colega de escola, de trabalho, para falar do teu amor, e dessa forma resgatar vidas, Senhor, das trevas. Eu oro, Deus, para que o Senhor dê coragem aos teus filhos, ousadia, porque nós temos que fazer, falar, pregar, viver intencionalmente o amor do Senhor, até o dia que o Senhor voltar, porque a nossa vida só tem sentido quando nós cuidamos das tuas ovelhas, quando nós vamos em resgate àqueles que estão perdidos, quando nós nos solidarizamos com aqueles que, Senhor, precisam ser amados e abraçados. Que nós possamos, sim, Deus, entender a agenda do Senhor e colocar a nossa agenda em alinhamento com a tua agenda, Deus, e fazermos encontros intencionais para que o extraordinário possa se tornar uma realidade na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós oramos, em teu nome santo, agradecemos, Deus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.